São Benedito é, sem dúvida, um patrimônio da cidade de Teresina. Não só pela importância histórica, por ser uma das nossas igrejas mais bem localizadas, num ponto que era até então a sua construção limite da cidade de Teresina, mas também pelo patrimônio cultural. Mesmo assim, a igreja São Benedito passou por problemas importantes, teve que fechar as portas depois de parte de uma estrutura arquitetônica ter desabado, ter caído, e o que acabou fazendo com que boa parte das celebrações tivessem que acontecer lá numa espécie de salão paroquial improvisado. Um templo dos mais importantes, com portas fechadas em função desse acontecimento, deste incidente. Solange Souza vai falar para a gente agora como é que está a situação do templo da igreja que teve que passar por algum processo de recuperação para ter as portas abertas. Mas, Solange, esse trabalho já terminou? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Nós falamos ao vivo da igreja de São Benedito, esse que é um dos principais templos católicos de Teresina. Foi fundada há 132 anos. No dia 14 de setembro, Joelson, a igreja enfrentou um problema considerado muito grave pelos arqueólogos, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional, que foi o desabamento de parte do teto. Nós vamos mostrar agora, com imagens do cinegrafista Robert Mello, como a situação permanece aqui na parte interna da igreja de São Benedito, praticamente inalterada. Parte da estrutura de uma das torres desabou. Por sorte, esse desabamento ocorreu durante a madrugada, não havia ninguém no prédio, ninguém se feriu. Você vê que tem uma estrutura aqui já montada para que os operários consigam recuperar o teto da igreja de São Benedito. Mas o Ministério Público, Joelson, determinou, a Arquidiocese de Teresina decidiu orientar a Arquidiocese para que suspenda todas as obras de reforma aqui da igreja de São Benedito. Aqui, um dos argumentos é que, como para a realização dessa reforma são utilizados equipamentos muito pesados, isso poderia comprometer toda a estrutura da igreja, que ficou seriamente abalada por causa do desabamento de parte da torre. Por isso, o Ministério Público determinou também, Joelson, que na parte da frente, na parte da frente da igreja de São Benedito, sejam colocados tapumes ou até mesmo uma estrutura metálica para evitar que as pessoas se aproximem do prédio, porque assim como essa estrutura lá de cima desabou, outras partes da igreja podem desabar. O Ministério Público recomenda também que seja feita uma análise muito rigorosa da situação dessa igreja, que é uma das mais antigas de Teresina, foi fundada em 1886. Por aqui passou e passa boa parte da história de Teresina. No final da manhã de hoje, eu conversei por telefone com um dos promotores responsáveis por esse caso. Vamos ouvi-lo. É uma recomendação feita, tá certo, em função do acidente, do problema que ocorreu no mês passado, em relação à estrutura da igreja, no que concerne a parte de cima que acoberta os sinos da igreja. Houve uma queda de um material de construção da igreja, com isso atravessou todo o teto e poderia causar ou poderá causar problemas em relação às pessoas, aos fiéis que lá estejam na igreja em alguma situação de risco. Conversamos com os engenheiros da construtora que está fazendo o trabalho e, na verdade, o trabalho da construtora, naquele momento, cinge-se a questão de reparação do teto. Mas a causa, a estrutura que caiu, não foi feito ainda um estudo necessário para verificar se está contento ou se há uma necessidade de verificar toda a estrutura da parte de cima para evitar que um novo pedaço caia no ato da igreja, tá certo? Então, por conta disso, nós preferimos fazer essa recomendação para que garantíssemos a idoneidade física das pessoas que porventura estejam na igreja. Na próxima segunda-feira nós teremos uma audiência já marcada, passando essa que vem na outra, nós teremos uma audiência marcada para conversarmos com a Diocese, com o IFAM, que é o órgão responsável pelo tombamento do patrimônio, bem como a Fundação Monsenhor Chaves e outras pessoas também, para decidirmos o que nós vamos fazer em relação a um laudo a ser elaborado para verificar
que realmente não há mais perigo de desabamento e, ao mesmo tempo, um conserto também da parte superior, onde fica o sino, um dos sinos da igreja, que ainda está avariada. Há muito tempo não se tem um estudo sobre essa construção e a manutenção disso aí é de extrema necessidade, considerando que as intempéries do tempo, bem como o longo tempo já que a igreja persiste sem uma manutenção nesse aspecto, pode acarretar uma nova queda de uma estrutura, de parte da estrutura da igreja. Então, visando a proteção dos fiéis e, logicamente, o patrimônio histórico, que é a Igreja São Benedito, nós fizemos a recomendação para que assustasse qualquer atividade de fiéis da igreja, até que nós tomássemos esse laudo, tivéssemos esse laudo em mão e avaliássemos o mesmo. Depois nós vamos conversar com a Diocese para fazer um levantamento, principalmente das igrejas mais tradicionais, as mais antigas da cidade, e verificar como é que está a situação delas em termos estruturais. Nós sabemos, por exemplo, que a Igreja do Amparo está passando por uma reforma também interna, mas não apresenta até o momento nenhum risco em relação a esse tipo de questão como a São Benedito apresentou. Então nós vamos primeiro cuidar dessa situação e, ao mesmo tempo, concomitante, vamos verificar como é que está a situação das demais igrejas. E esse é, de fato, considerado um momento delicado na história da Igreja de São Benedito. Essa igreja, que durante muito tempo, Joelson, era frequentada por escravos, as portas dessa igreja, talhadas em madeira de lei, foram feitas por escravos, foram tombadas pelo patrimônio histórico e artístico nacional. A estrutura do teto continua do mesmo jeito, da mesma forma, do dia 14 de setembro, quando ocorreu o desabamento na madrugada do dia 14 de setembro. Agora, os promotores vieram até o prédio da igreja, analisaram a situação bem de perto. Técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico voltaram aqui para ver se de fato houve o comprometimento da estrutura da igreja, mas como os promotores acreditam que a utilização dessas máquinas muito pesadas pode comprometer a estrutura da Igreja de São Benedito, a recomendação é que esse trabalho, nesse momento, seja suspenso para que seja feita uma análise mais detalhada de toda a estrutura do telhado, porque a maior preocupação está com relação ao telhado e às torres, que são muito antigas. Uma igreja construída há 132 anos, que é um dos templos católicos mais importantes da nossa cidade. Ao conversar com o promotor Sábio Carvalho, ele disse também que o Ministério Público está de olho em todos os outros templos católicos da cidade, que são muito antigos, alguns estão passando por intervenções importantes nesse momento, e quando você altera, de certa forma, faz alguma adaptação numa estrutura já tão antiga quanto dos templos católicos, é preciso redobrar todos os cuidados. Voltamos ao estúdio.